Muito boa noite, estamos começando mais um programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET, Canal 20 e também pela internet. Como sempre, estamos de volta com programas e vamos falar sobre política, vamos falar sobre a visita do Papa ao Brasil e outros assuntos nós vamos abordar aqui no programa Canal Aberto. Comigo na mesa o Ulisses Aécio, ele que é editor do Diário da Manhã, e nós convidamos o vereador Virmondes Cruvinel Filho, ele é do PSD, vereador mais votado nas últimas eleições. Vereador, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Boa noite, João. Boa noite, Ulisses, e a todos que nos assistem. Prazer estar aqui novamente para debater os assuntos de interesse de todo o nosso estado de Goiás. Ulisses Aécio, boa noite. Boa noite, João Silvestre. Boa noite especial para você, telespectador do programa Canal Aberto aqui na PUC TV e também para o vereador Virmondes Cruvinel. Boa noite. Pois é, nós tivemos aí uma semana muito importante, principalmente para a comunidade católica do Brasil e também do mundo, foi a visita do Papa ao Brasil na Jornada Mundial da Juventude. O Papa realmente veio dando uma grande demonstração de muita humildade, de liderança. Foi uma semana importante, né, Ulisses? Foi uma semana extremamente importante, mostrou que o Brasil é um país católico, ou seja, assim, cristão, né? Assim, de que vale também assim, as outras religiões, é um país onde o povo tem fé. Mostrou também que, depois daquelas manifestações, os protestos aí para ter um reavivamento da política no Brasil, mostrou também que o povo gosta, ou seja, tem essa fé em sintonia com as próprias ruas, tanto é que você viu na praia de Copacabana, ou seja, assim, milhões e milhões de pessoas, assim. Acho que no Rio de Janeiro, segundo informação, segundo as estimativas, nunca teve tantos turistas, tantas pessoas, não é, assim, corporificadas pelos peregrinos que foram assim ver a mensagem do Papa Francisco, que talvez seja o Papa mais popular de toda a história do Vaticano. Bom, eu nem te perguntei se você é católico ou não, mas isso independe, né, da religião das pessoas. Como é que você viu essa visita do Papa aqui ao Brasil? Eu vi de forma extremamente positiva. Eu sou católico e também tenho respeito por todas as religiões, mas eu vi a figura do Papa Francisco como uma figura da pessoa com a sua humildade, com a sua vivência, uma história de vida muito interessante aí ligada aos movimentos sociais, a esse diálogo franco, um reflexo realmente não só das lideranças religiosas, mas da necessidade de liderança em todos os espaços que a população almeja, que tem esse diálogo franco, que fale a língua das pessoas e que, acima de tudo, seja aí uma pessoa sem essa máscara, sem essa maquiagem, mas realmente com a essência que é a vontade popular. Foi extremamente válida a visita dele no país, resgatando algo que eu acredito também um pouco de cobrança também que é colocada nas igrejas, principalmente na Igreja Católica, a participação maior da juventude, ter uma linguagem mais eficiente. Ao acompanhar, por exemplo, o próprio Papa Francisco nas redes sociais, utilizando o Twitter para deixar mensagens aí, traz essa verdade realmente do que o momento atual é um momento de diálogo franco e adaptado também às realidades da internet. Olha, eu aprendi uma coisa com a visita do Papa Francisco aqui. Primeiro, os argentinos, a gente temia, né? Um Papa argentino, o Brasil tem uma certa rivalidade, principalmente no esporte com a Argentina, né? E o Papa veio aqui ao Brasil e realmente cativou o povo brasileiro, levantou, né, aquele espírito solidário. Os católicos, muita gente ficava achando que estava aí em baixa, realmente o catolicismo mostrou a sua força, a igreja mostrou a força. O padre mostrou uma humildade muito grande, mas ao mesmo tempo um poder de liderança, né? Grande. Quer dizer, ele é humilde, mas quando ele fala, ele impõe, as pessoas respeitam, as pessoas acreditam, todo o povo brasileiro na televisão, lá na praia, nos encontros que ele teve, nas missas que ele celebrou, ficaram assim atentos a tudo que ele falava. A imprensa brasileira ouvia as palavras do Papa com a maior atenção. Tudo foi colocado da melhor maneira possível. Eu acredito até que a opinião pública do Brasil, nesse momento nós estamos vivendo, né, quando a população foi para as ruas, né, Ulisses, cobrar a atitude do governo, e veio junto com o Papa Francisco, parece que uma mensagem de que o povo realmente está certo. E ele transmitiu isso, né? É uma coisa interessante também que eu vi agora, assim, antes de sair de casa, né, nos noticiários, foi o próprio Papa Francisco, né, já na Itália, falando que a permanência dele aqui no Brasil foi extremamente positiva, que não houve sequer um incidente, ou seja,
assim, de volume de peso que pudesse ser mostrado pela televisão, ou seja, mostrou que o brasileiro é ordeiro. Todos nós sabemos que não é bem assim, não é? O Brasil vive um processo assim de degradação, às vezes de violência muito grande, mas pelo menos mostrou uma coisa também, que até a bandidagem, a criminalidade respeita quando as pessoas têm fé, ou seja, mostrou que naquele momento era possível ter um país assim mais em ordem, ou seja, menos violento, até para receber o Papa. Você sabe, o telespectador sabe, não é todos os dias que tem o privilégio de se ter um Papa, o sumo pontífice, ou seja, o representante maior da Igreja Católica do mundo, ou seja, em terras brazucas, em terras tupiniquins, ou seja, aqui no Brasil. E provavelmente só em 2017, ou seja, daqui a 4 anos, para o Papa retornar ao Brasil numa visita oficial. Ulisses, João, o que eu achei também interessante foi um aspecto da economia. Eu estava vendo na Folha de São Paulo que a movimentação em volta dessa vinda do Papa gerou um intenso fluxo no mercado econômico, a questão da convivência ali no Rio de Janeiro, 17 vezes maior do que aconteceu na Copa das Confederações. Então até um ato como esse, onde que a grande presença foi de brasileiros, não só de estrangeiros, mas principalmente de brasileiros, trouxe essa oportunidade realmente de ver que na prática é possível fazer bons eventos, eventos de qualidade, sem gasto excessivo, sem superfaturamento e, acima de tudo, tendo um bom propósito de atender as pessoas que visitam os locais turísticos. Então fica aí uma boa referência também no aspecto econômico, que essa vinda do Papa chama atenção até para esse caos aí que foi levantado com a Copa do Mundo, obras vultuosas, sem saber a procedência e o destino dos recursos. Fica também essa mensagem de reflexão. E mostrou que o Brasil está preparado para receber, né, os turistas aí na Copa de 2014, mostrou que realmente dá para ter segurança para aquelas pessoas que devem vir ao Brasil na ocasião da Copa do Mundo. Mas o mais importante de tudo que aconteceu, eu acho que foi esse levante que deu na comunidade católica e o respeito que foi colocado por todas as religiões, né, demonstrando que o nosso país é um país laico, é um país onde há o respeito pela liberdade. Isso o Papa Francisco mostrou isso, inclusive a televisão não deu muita ênfase, mas ele inclusive cumprimentou um pastor na porta de uma igreja, né, quando ele ia passando, demonstrando ali o seu respeito pelas demais religiões. É um país que hoje nós podemos dizer que há um respeito muito grande entre as pessoas. E a comunidade católica realmente ganhou muito, porque muita gente falava que os católicos estavam em baixa, que estava perdendo fiéis, e mostrou que a partir de agora houve realmente vamos dizer assim, despertou o sentimento, né, dos católicos, para que eles possam, então, recuperar essa imagem que vinha sido um pouco desgastada aí, porque muita gente achava que os católicos estavam perdendo espaço e agora mostrou a sua força, mostrou que a Igreja Católica está mais viva do que nunca. Muito importante essa visita do Papa aqui no Brasil. E o próximo encontro será em Cracóvia, na Polônia, e será a próxima sede dos Jogos da Juventude, né? Aliás, Jogos não, é da Jornada Mundial da Juventude. Tem 2 J, né? Jornada Mundial da Juventude, lá na Polônia, que fica na Europa, né? E o pessoal quer bater recorde lá. Tomara que batam mesmo. Eu torço para que cada dia mais, né, os recordes venham batendo e que a comunidade religiosa venha crescer a cada dia mais. Eu sou daqueles que acho que um bom cidadão tem que ter uma religião, tem que praticar esporte e ter um trabalho. Aí a família fica completa. Concorda? Concordo. Tá certo. Bom, nós tivemos também, além desse grande evento aí que foi a vinda do Papa ao Brasil, nós tivemos também a transferência da capital. Você esteve lá em Goiás, eu vi você lá na cidade de Goiás, aquela belíssima cidade onde eu passei alguns dias da minha infância, alguns anos da minha infância, uma cidade maravilhosa, e a transferência da capital, mais uma vez, marca uma tradição no estado de Goiás. É importante essa mudança para lá, né? Sem dúvida, João. Eu pude até fazer uma análise, ampliar o conhecimento, e a cada dia é interessante isso,
com relação ao aspecto histórico. Foi Mauro Borges, na década de 70, que assinou o primeiro decreto dessa transferência da capital da cidade de Goiânia para a cidade de Goiás. Primeira até retrospectiva desse momento que nós passamos aí da construção do nosso estado, a transferência da capital, mas também que desde aquela época esse resgate de tentar buscar o governo aproximar das pessoas. O que nós temos visto, inclusive, os governos no plano estadual, no plano municipal, realizar atividades como essa, da mesma forma como já acontecia essa transferência. E o que é necessário isso? É a essência da democracia, as pessoas próximas dos governantes, podendo dialogar, cobrar também, isso é muito saudável. Então eu fico muito feliz de poder ser testemunho de mais um ato como esse, da transferência da capital, com toda essa efervescência que a democracia nos permite. O senhor acha, por exemplo, que isso aí, de certa forma, contempla a cidade de Goiás, ou seja, a cidade de Goiás, o Mauro Borges fez essa transferência justamente para homenagear a cidade que foi a capital do estado e hoje não é mais. O senhor, por exemplo, que esteve lá na cidade de Goiás, o senhor acha que a cidade de Goiás está contemplada assim administrativamente? O senhor falou em história, o senhor acha que a história está sendo preservada ou daqui a alguns anos nós podemos falar assim, ó, é uma cidade que deixou de existir? Eu acredito que está tendo uma maturidade, principalmente na gestão da cidade. Eu conheci a prefeita Selma, que é do PT, tem inclusive um vice-prefeito lá, que é do PSD, o partido que eu estou filiado, e um diálogo muito interativo com o governo do estado, que é um partido adversário. Mas o que? O propósito maior de melhorar as condições de infraestrutura, a malha viária, as condições de organizar boas atividades culturais e artísticas e até ambientais, como é a frequente a realização do FICA naquela cidade. Então eu fui testemunho de que com passos largos e com a visão acima daquele período eleitoral, é possível trazer bons resultados. E essa parceria administrativa é muito interessante, não só para a cidade de Goiás, mas para todo o estado. É interessante, Ulisses, porque na época que foi transferida a capital do estado a primeira vez para lá, eu era aluno no colégio lá da Praça João Francisco e fazia o segundo ano primário na época. E para nós foi um acontecimento fantástico, né? No governo Mauro Borges, logo em seguida ele caiu, né, que teve aquela revolução lá de 64, eu morava na cidade de Goiás, eu me lembro que toda a comunidade escolar foi envolvida nessa primeira transferência para lá. Faz muitos anos isso, viu? Eu tive a oportunidade de conversar lá com a tia Tó, que é uma figura muito ilustre da cidade de Goiás, e ela comentando justamente essa passagem que o Mauro Borges fazia por ali. Ele ia para o mercado, comia o pastel, ouvia as pessoas, sentava, isso é muito interessante. Por isso que eu vejo assim, cada vez mais é necessária essa presença do governante próximo das pessoas. Isso não só sendo feito pessoalmente, essa constância ao longo das semanas, mas também utilizando esses mecanismos das redes sociais, com ideias, com interações e boas sugestões. Agora, essa essência da proximidade é muito válida. Tá certo. Nós vamos para um intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Nós estávamos discutindo aqui exatamente a transferência da capital do estado de Goiás para a cidade de Goiás, que já é uma tradição. O que me chamou mais atenção nessa transferência, inclusive é um assunto que a gente tem que debater muito, e em Goiânia está acontecendo algumas coisas que realmente me preocupa muito. Para você ter uma ideia, no sábado, no domingo, eu fui tomar café ali no mercado, naquele mercadinho da Rua 74, ali no bairro Popular. Tem um pastel gostoso lá, eu recomendo, viu? Vai lá comer um pastelzinho, tem uma feirinha lá onde tem produtos orgânicos, é uma coisa muito bacana e que faz com que a gente volte ao tempo. Agora, Goiás, essa volta da capital para a cidade de Goiás, ela vem resgatar principalmente o patrimônio histórico. Alguém já dizia, eu não me lembro bem aqui, quem não tem história não tem futuro, né? Quem não tem passado não tem futuro. A história realmente retrata aquilo que a gente já teve no passado. E me parece que Goiânia não tem preocupado muito com isso não, vereador. Parece que estão demolindo algumas casas em Goiânia, muita gente reclamando com essa depredação daquilo que poderia ser patrimônio histórico aqui da capital. Eu tenho presenciado até de uma forma mais crítica e dito que a administração municipal está presa a um excesso de talentos, né? Talento a obra do Mutirama, talento Macambira Nicunza e talento também essa preocupação com o aspecto histórico-cultural da cidade. Cidade de Goiânia que hoje completa 80 anos, nós já estamos praticamente ao meio do ano
e nenhuma notícia da programação das atividades culturais, do resgate essa imagem dos 80 anos da cidade. E nós somos testemunhas de que vários pontos da cidade, principalmente ali no centro de Goiânia, esse aspecto da arte deco, que é um patrimônio também do conhecimento, da cultura e da formação cultural do povo de Goiânia, merece um pouco mais de atenção, não só aquela questão da casa que foi demolida, mas também com a imagem, o paisagismo da cidade, a participação de eventos como esse que você citou mesmo no mercado, espaços e pontos da capital que muitas das vezes estão aí deixados a segundo plano. Não adianta pensar em uma administração de uma tecla só, de fazer asfalto, recapeamento de vias, sendo que esse patrimônio cultural também pode ser fomentado, inclusive com incentivos. Incentivos a artistas locais, incentivos a atividades culturais mais próximas dos bairros, e que eu tenho visto hoje é um certo distanciamento por parte da prefeitura. Vereador, aquele projeto Goiânia de Cara Limpa, aquele projeto, salvo engano, ele veio da gestão do ex-prefeito, então prefeito, Pedro Wilson, que é do PT, que era para dar, vamos dizer assim, uma certa vitalidade histórica para o centro de Goiânia, ou seja, tirar aqueles letreiros, aqueles grandes luminosos, aqueles grandes neons ali, vamos dizer assim, do comércio, né? Ou seja, parece que ia dar algo em troca assim, para as lojas, para os empresários, mas Goiânia ia ter, vamos dizer assim, aquela feição mais histórica, porque você ia tirar aquilo ali e você ia ver os prédios antigos. Inclusive muitos prédios aí construídos na época da Arte Deco. Como é que está esse projeto aí? Ele foi aprovado, ele não foi aprovado? Pelo que me parece também, o prefeito Paulo Garcia estava dando andamento, não sei se o nome seria mesmo Goiânia de Cara Limpa, mas é o mesmo projeto. Como é que está ele na Câmara Municipal? Esse mesmo projeto foi feito na cidade de São Paulo, implementado lá pelo prefeito Kassab, que é a Cidade Limpa. Aqui em Goiânia nós tivemos a oportunidade de discutir essa matéria na Câmara, até foi um projeto do vereador Elias Vaz, é bom nós fazermos esse registro também da autoria, e que foi amplamente debatido e que eu sou extremamente favorável. Hoje nós somos testemunha, principalmente o reflexo dessa manifestação que teve nas ruas. Diversas pessoas, milhares de pessoas nas ruas, sem nenhum panfleto, sem nenhum cartaz para convidar para a atividade, ou seja, o convite feito pela internet. Então as formas até de propaganda mudaram. Isso é um reflexo. Daqui a uns dias a eleição não vai precisar mais de santinho, a pessoa pode ter o trabalho, e como isso é interessante até na parte ambiental, da cidade limpa, uma cidade com menos papel jogado. Sem poluição, né? Sem poluição. E essa questão no centro da cidade é muito interessante. Você pode, de alguma forma, incentivar a propaganda, o diálogo, a informação ali entre os comerciantes e a população, mas também resgatar essa imagem tão bonita que é o centro da cidade, o centro histórico. Eu me recordo muito, meu avô tinha um comércio na Anhanguera, foi Paranaíba, um bar, né? E conta realmente quanto era interessante essa caminhada, esse diálogo que havia no centro, e principalmente pensar também não só essa questão do aspecto histórico, mas a questão da mobilidade no centro de Goiânia. A questão das calçadas, a questão do acesso para pedestres, cadeirantes, é um ponto também que merece uma reflexão, que não adianta ter algo bonito para se ver e não tem como chegar a ele. É verdade, precisa pensar na ciclovia, claro, mas precisa pensar nas calçadas, nas cadeiras de roda, na pessoa que anda de bengala, no idoso, né? Uma série de fatores tem que chegar a esse ponto. Agora, voltando ao tema histórico, Liz, as pessoas, às vezes, têm várias maneiras. Você passa ali e vê essa casa velha e tal, um vê de uma maneira, o outro já vê como um patrimônio realmente que deve ser resguardado. Você pode ter uma noção, através de uma casa, através de uma igreja, até da sociedade daquela época, né? Hoje, por exemplo, nós estamos falando em Basílica para 10 mil pessoas, 100 mil pessoas, 50 mil pessoas. Naquele tempo, planejava-se para quanto? 100 pessoas, 100 pessoas, 120 pessoas. Quando se reunia 300 pessoas, era uma multidão, né? Porque tinha pouca gente. Então, os projetos eram feitos de acordo com as necessidades da época. Por exemplo, hoje nós temos hotéis com vários andares, né? Por época, o grande hotel aqui é um hotel pequeno. Então, o patrimônio é como a pintura. Na época que não tinha, por que os quadros são caros? Não tinha fotografia, né? Então, ali era pintado à mão. Então, um quadro, ele reflete uma época. E a pintura, os prédios públicos. Então, é necessário que seja preservado, porque daqui a 100 anos, 200 anos, vai contar a história nossa, vai ser esses monumentos. Lógico, né? E eu acredito também o seguinte, não só preservar o patrimônio físico, nós temos também a questão do patrimônio imaterial, que é aquilo que não pode ser tocado.
é uma boa a música, a comida, algo que foi criado pelo goiano e pelo goianiense, que também merece ser preservado. Eu levantei um debate sobre esse tema lá na Câmara Municipal, conversando aí com o Instituto Histórico e Geográfico aqui em Goiás, também conversando com a professora Salma Saad, que é uma extrema conhecedora do assunto, está no IFAM, e também que é de Goiás, né? Eu encontrei lá na cidade de Goiás, e que é um entusiasta dessa questão. E outra, buscar incentivos, né? Você também, de alguma forma, aquelas propriedades que são propriedades particulares, de alguma forma, podem receber incentivo da prefeitura, com redução da alíquota do IPTU, para que se converta isso em resgate do patrimônio. Talvez seria uma forma de pensar nesses pontos históricos da cidade que acabam sendo deixados de lado ou se não deixados à especulação imobiliária, que o que é pior ainda. Porque uma pergunta para o senhor, assim, até nesse contraponto aí da história, vamos dizer, e da forma como se exclui ela, vamos dizer, da vida cultural das pessoas. Por que existe uma preocupação muito grande na Câmara Municipal? Essa pergunta, eu acho que vou contemplar até o telespectador, talvez ele queira fazer essa pergunta para o senhor, como representante, vamos dizer, aqui da Câmara. Por que existe, por exemplo, o interesse em votar projetos, aprovar a toque de caixa, como aconteceu, o plano diretor, não é? Projetos que beneficiam grandes empresas, grandes grupos, shopping center, essas coisas assim por diante, grandes, né, centros comerciais, em detrimento, por exemplo, desses projetos aí, que são projetos que tentam preservar a história da cidade. Por que os vereadores não têm, por exemplo, essa mesma sintonia que o senhor mesmo citou redes sociais? Quando demoliram uma casa no centro há cerca de um mês, a casa que pertenceu à jornalista Daura Sabino, ou seja, foi uma comoção muito grande nas redes sociais, ou seja, os internautas criticando aquilo ali, até porque a casa, eu conhecia a casa realmente, embora pertença a uma família, ou seja, é uma propriedade particular, ela tinha um pouco da alma de Goiânia dentro dela, ou seja, nas suas linhas, lá nos seus traços arquitetônicos. Ulisses, eu acredito que o político não pode distanciar das pessoas. Então, dessa forma, sempre quando há uma discussão polêmica de matérias de todos os assuntos na casa, é necessário sim o político voltar a esse diálogo franco com a comunidade. Eu cito 2 exemplos de projetos polêmicos. O primeiro foi essa questão da revisão do plano diretor agora, em que permitiu a construção futura em áreas próximas ali ao chamado berço das águas da cidade, que é o Meia Ponte, o João Leite, etc., lá na região norte. Essa matéria foi aprovada na casa e, apesar de poucos votarem contra, que foi o meu caso e de alguns outros colegas, a matéria foi aprovada, como você disse aí mesmo, nessa forma meio tratorada. Só que nós levantamos uma reflexão justamente porque não foi feita a necessidade básica de audiências públicas, de ouvir os segmentos organizados, a UFG, a OAB, entidades de classe, associações de moradores se manifestaram contrários. E o reflexo disso? A Justiça, através do Ministério Público, fez voltar atrás na lei. Da mesma forma aconteceu com a venda de áreas públicas ali próximo ao Paço Municipal. Também uma preocupação que existiu na época, poucos vereadores votando com essa consciência de ouvir a comunidade. Agora, eu acredito que parte muito também da consciência do representante. Isso, na verdade, é fazer política na essência. Você ouvir e dar resposta. A melhor resposta do legislador é através do voto. Então tenha consciência tranquila de que esse papel é muito válido. E até aquelas pessoas que às vezes fazem crítica, falam, Vermontes é uma pessoa que gosta muito de conversar também pela internet. É muito válido, Ulisses. Nós recebemos a ideia de pessoas que são, primeiro, conhecedores, engenheiros, arquitetos, ambientalistas, mas também das pessoas que vivem na localidade, que mandam recado instantâneo, falam, Vermontes, não vota isso antes de ouvir aqui a associação de moradores. Então é muito pertinente hoje. E o político tem que estar adaptado a essa necessidade de estar próximo da vontade popular. Bom, o senhor falou que entrou na Justiça. Como é que ficou o plano diretor agora? Ainda está com essa pendência? Ainda pode ser voltado atrás essa lei? Nós fizemos aí no caso a atualização de alguns pontos. Pois mas ficou excluída essa parte? Essa parte da questão da região norte, ali, do adensamento, está suspensa a possibilidade de ser feito investimentos e adensamento naquela localidade. É muito complicado. Inclusive nós vamos ter inauguração no grande shopping lá na região, em cima de uma nascente, eu não sei o que vai acontecer ali, vamos torcer para que realmente seja recuperado alguma coisa em troca daquilo ali, porque é irreversível, né? Uma situação daquela, ninguém nem quer que seja, não tem como reverter uma situação daquela, mas pode haver uma compensação, vamos ver o que vai ser compensado. Nós vamos para um intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto.
Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Estamos conversando com o vereador Virmontes Cruvinel Filho, ele é do PSD, e também com o Ulisses Aécio aqui na mesa, como sempre, editor do Diário da Manhã. Nós falávamos aqui a respeito do plano diretor. O plano diretor aqui de Goiânia, ele ficou atualizado, já atualizou, ficou tudo dentro daquilo que a população quer, ou ainda tem alguma coisa a ser discutida? Com essas ressalvas aí que eu já disse anteriormente, né, alguns pontos aqui, faltou um diálogo mais amplo, principalmente com essa questão do aspecto ambiental ali da região norte, o adensamento. Algumas alterações foram feitas e também pelo bem da cidade. Agora, não só pensando que o plano diretor é a linha mestra. Nós temos que discutir também a questão de um código ambiental, atualizar o nosso Código Municipal de Posturas, que é de 1992. Esse problema de calçadas, por exemplo, é um aspecto que pode ser tratado dentro do Código Posturas. Além de outros aspectos aí que dizem respeito. Agora, o plano diretor, que é essa linha mestra, tem sofrido essas alterações e também sempre pensando que a população merece ser ouvida. Por que o asfalto de Goiânia é tão ruim, vereador? Não sei se... Bom, o senhor não é administrador da cidade, mas o senhor como um representante do povo, ou seja, anda, circula, por que o senhor acha que o asfalto de Goiânia é tão ruim? Esses dias eu estava andando de moto, eu quase morri. Eu quase que entrei numa cratera que, vamos dizer assim, um dia atrás não existia esse problema, não é? As calçadas, ou seja, as calçadas irregulares em Goiânia é coisa de doido. Recentemente, a atriz Beatriz Segal, lá no Rio de Janeiro, ela caiu, ou seja, se machucou. Uma atriz, vamos dizer, depende da boa forma física dela. Se ela estivesse fazendo novela, ela estava enrolada. Como que o goianiense pode, por exemplo, cobrar do poder público esse tipo de procedimento? Tem asfalto, por exemplo, na região da Fama ali, que eu ando um pouco, o setor sudoeste, ou seja, que é intransitável. É melhor tirar o asfalto e deixar a terra bruta do que daquele jeito. Sim, Ulisses, eu tenho acompanhado, inclusive olhando algumas administrações no plano nacional, Santa Catarina, o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, observado algumas coisas que têm sido feitas de interessantes. E até conversando com o secretário municipal de obras, o Luciano Castro, justamente sobre isso. Fazer uma avaliação, inclusive colocar no papel mesmo, o que é gasto com tapagem de buraco e o que é gasto no recapeamento de uma via. E eu acredito que praticamente nivela os gastos, porque são muitos buracos que você fica naquele trabalho artesanal de chegar, a equipe vai lá, tampa um buraco. Então, assim, hoje a prioridade em Goiânia é que deve-se fazer o recapeamento de vias, não só vias principais dos bairros, mas fazer o trabalho em todas as ruas da cidade. E isso é possível com planejamento. Algo que tem sido feito em outras cidades, até em outros países, refletem que isso é possível acontecer na cidade de Goiânia. E outro ponto que eu levantei também, inclusive através de um projeto na Câmara Municipal, de priorizar a execução dessas obras no turno noturno, em áreas que não sejam residenciais. Por exemplo, é inadmissível nós passarmos pela Marginal Botafogo às 15, 16 horas da tarde com um engarrafamento por causa de um pequeno trecho que está interditado. Então, assim, obras do VLT, obras no país e no mundo inteiro estão sendo feitas no turno noturno. Para quê? Para que agilize o tempo da obra e que diminua esse transtorno. Isso também precisa acontecer na cidade. Tá certo que nós precisamos de fazer esse recapeamento. Você pensar em áreas que não tem nenhum morador, você fazer recapeamento de manhã é inadmissível e que pode ser mudado. Eu vou falar um negócio aqui que talvez muita gente pode até achar que eu estou sendo um tanto quanto duro. Mas aqui em Goiânia, nós estamos discutindo asfalto. A qualidade do asfalto é ruim. Mas aqui em Goiânia tem casos que, se for fiscalizar, é escalabroso. Por exemplo, nós temos muitas construtoras fazendo obras sem a menor estrutura e vendendo a preço de obras de boa estrutura. Casas sem alicerces, casas sem vigas necessárias, projetos sem projeto de engenharia de qualidade, sendo vendido a preço de ouro. Nós temos prédios em Goiânia, sobrados em Goiânia, feito com aquelas paredes de gesso, sem nenhuma estrutura. Tem cidadão que não vão dar conta de dormir em casa. Eu sei de uma aqui em Goiânia, não vou falar aqui porque está à venda, não quero fazer propaganda negativa, mas isso é caso para o Ministério Público, para vocês que são autoridades, construir sobrado às margens de uma rodovia onde passa milhares e milhares de carros com paredes de gesso dessa grossurinha. O cidadão não vai dormir à noite.
ele vai ter problema, as crianças vão ter problema, a esposa vai ter problemas e as construtoras estão vendendo a preço de ouro sem a menor estrutura. Ou seja, achou é hora de ganhar dinheiro, quer ganhar dinheiro de qualquer jeito. Quer ganhar dinheiro em cima da pessoa que não tem. Às vezes conhecimento, acaba comprando, depois entra para dentro, tá aí a bomba, não sabe o que fazer. E indo adiante, não só esse aspecto que diz respeito ali ao interesse particular do proprietário que adquire o imóvel, mas também pensando no coletivo. Vários equipamentos sociais, prédios, etc., que foram feitos sem estudo de impacto de trânsito e sem estudo de impacto de vizinhança. Totalmente fora da realidade do ambiente coletivo. Você pensar na vizinhança, no trajeto ali que pode ser feito de uma criança com filha, etc. Então, não dá para se pensar hoje a cidade sem fazer essa análise prévia. E tem que ser rigoroso mesmo. Essa parte de fiscalização, na minha opinião, Ulisses e João, deveria ser muito mais bem remunerado do que é. Por quê? Porque o cara não está sujeito aí à corrupção, à fraude, à extorsão, naquele momento do trabalho correto que é de fiscalizar. Uma obra hoje diz respeito a um futuro da cidade, e principalmente obras públicas. Eu não estou falando apenas de obras de investimentos particulares, até obras públicas mesmo, feitas sem esse aspecto primário aí de ouvir a comunidade no que diz ao respeito ao trânsito. E isso não pode acontecer. Por isso que eu defendo uma fiscalização eficiente, fazer o papel realmente de que a boa cidade só cresce se todos estiverem pensando não só no seu interesse pessoal. Isso eu digo respeito também com relação a essa questão das calçadas. Eu sou um defensor, por exemplo, de trazer aí esse trabalho de parceria público-privada. Tem pessoas que são muito arredias quanto a isso, né, ao falar até essa questão de OS, mas, por um lado, o mundo inteiro está adotando isso. Mas tem, por exemplo, eu acredito que a calçada seja de responsabilidade do cidadão, ou seja, do proprietário do imóvel. Existe alguma legislação específica? Vamos pegar esse caso da calçada, porque ele é emblemático, ele representa, vamos dizer assim, você conhece geralmente a pessoa pela calçada que ele tem, né? Ou seja, o senhor acha, por exemplo, tem algum projeto que foi aprovado, alguma lei aqui em Goiânia que obriga o dono do imóvel a construir, ou seja, a manter a manutenção, a calçada não ficar essa coisa doida? Sim, a responsabilidade da calçada é do proprietário. Agora, o que eu acredito que possa ser feito um trabalho de parceria. Por exemplo, fazer uma reunião entre os proprietários dos imóveis num quarteirão da cidade, e que eles possam padronizar a forma dessa calçada ser feita, até porque senão você faz uma situação totalmente fora de nível, de um lado para o outro. Isso pode ser estimulado, sim. Existe um projeto que está sendo levado a cabo chamado Calçada Consciente, inclusive aí desse diálogo de parcerias público-privadas, justamente para essa ideia de fomentar algo padronizado. Porque às vezes, e é um problema grave, né? Nós estamos conversando aqui justamente dessa questão dos mercados, daquelas situações dos encontros aí históricos que aconteciam no passado. Hoje o vizinho não conhece o outro vizinho. Então situações como essa que poderiam ser feitas ali num diálogo de moradores poderia e pode ser melhorada. Resolver isso aí precisaria das associações de moradores, juntamente com os vereadores, né, fazer esse trabalho lá nos bairros, porque o vereador também tem uma importância muito grande nessa área aí. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre política. Afinal de contas, o programa é política. Vamos falar de política aqui, o programa, muita gente desliga a televisão, né? Nós tivemos aí uma pesquisa eleitoral, né, feita pelo CEPS, onde mostrou que vários governantes estão com a popularidade em baixa, inclusive o governo do estado de Goiás, o governo do Rio de Janeiro foi o pior, né? E vários governadores. Isso aí seria em consequência desses movimentos sociais no país. Tem gente, inclusive achando, alguns cientistas políticos, que é passageiro e que a tendência não vai ficar assim, a tendência é voltar a normalizar, a crescer. Qual a opinião sua? E também sua, Ulisses, a respeito dessas pesquisas. Você já acha que esses políticos ainda recuperarão aí a popularidade? Essa crise levantada em todo o país, com essa movimentação das ruas, como nós dissemos aí, sem inclusive distribuição de panfletos, né, um diálogo feito pela internet, levou à tona justamente essa cobrança por mais condutas da atuação parlamentar. E que o cidadão não acompanha o político apenas no período das eleições, que ele acompanha também a atuação no seu mandato. Então esse reflexo foi muito interessante. Agora, nivelou por baixo realmente. A própria presidente da República, os governadores, e eu tenho certeza que se alguma pesquisa municipal for feita, os gestores municipais também, em decréscimo ainda a questão da popularidade. O que se reflete com isso? Primeiro, a necessidade de um trabalho constante. Aquela crítica que é sempre feita de não deixar para fazer a obra perto da eleição.
fazer o trabalho de mandato, realmente um planejamento eficaz, uma gestão mais compartilhada. Eu sou um defensor, primeiro, por exemplo, daquele diálogo, como acontecia, o próprio prefeito Pedro Wilson fazia isso, o orçamento participativo, de ter a sociedade civil também presente no bom debate. Funcionava? Funcionava? Funcionava, e nós temos acompanhado que outras causas com essa participação popular têm dado certo. Por exemplo, a questão da lei do ficha limpa, é um aspecto interessante aqui que foi levantado aí. Também agora, mais recentemente, essa pressão por uma reforma política que está aí alavancada há mais de 10 anos no Congresso Nacional, e que se não fosse essa pressão popular também, nem à tona o tema ser voltado ao debate. Parece que os políticos, assim, vamos pegar assim na generalidade aqui, parece que não assimilaram bem a lição dos protestos, das manifestações, não. Protelaram de novo essa reforma política, ou seja, segundo informação, ela pode ser aplicada, vamos dizer assim, em mandatos posteriores que o de 2013, das eleições de 2013. O que eu ouço demais nas ruas é assim, pessoas assim curiosas, pessoas assim, às vezes até perplexas. Será que terão novas manifestações? Será que terão novos protestos? O senhor acredita que esse movimento ele tenha diminuído, ou seja, acabou de fato, ou o senhor acha que agora foi o início de tudo? Não, de forma alguma. Primeiro porque, como eu disse, com essa questão de redes sociais, o movimento é constante. E a rua hoje também passou a ser internet. O cidadão hoje tem esse aliado. Acabou aquele serviço, por exemplo, no particular, serviço de atendimento ao consumidor. Hoje você usa a internet. Da mesma forma, o poder público também deve e pode ser cobrado pelas pessoas. Eu acredito que não é uma tendência de estar limitado agora. Nós sabemos que ainda vai ter, por exemplo, independência do país, o 7 de setembro, que é uma data histórica, possivelmente deve ter mais alguma manifestação a respeito. E logo também esse processo de caminhada das eleições. Agora, eu lamento a classe política realmente se distanciar. Por exemplo, a reforma política deveria ser pautada e discutida para agora, para já valer para a eleição de 2014. E pelo menos alguns temas. Um deles, por exemplo, eu sou a favor de unificar as eleições, de uma forma de até colocar mais baixo o custo do processo eleitoral. Eu acho interessante que quando a gente fala em reforma política, todo mundo já tem a sua proposta, a maioria, não estou falando no seu caso não, já tem. O partido fulano de tal quer a lista fechada, isso é reforma? Não, isso é ditadura política, né? Aí vem o outro, quero financiamento público de campanha, já mama demais no governo, a população, não estou falando político não, a população já, a maioria da classe que pode, já está realmente pendurada em cima do governo. O governo tem que financiar isso, financiar aquilo, ajudar e tal, e é obrigação do governo realmente zelar pelo cidadão. Mas depois, nós vamos agora para o intervalo comercial, depois nós vamos debater esse assunto aqui que eu acho muito interessante. Mas primeira coisa, pelo amor de qualquer coisa, não me traga a chamada lista fechada, isso é ditadura. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Estamos debatendo aqui no programa Canal Aberto com o vereador Virmondes Cruvinel Filho, ele é do PSD, e também com o Ulisses Saes. Ulisses, nós falávamos de reforma política. Uma das propostas, lista fechada. A outra, financiamento público de campanha. Eu também sou contra. Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu acho que o governo já gasta muito com as eleições, já gasta muito com os horários eleitoral, né, que todo mundo aí paga, não paga nada, é de graça. Nos Estados Unidos paga televisão, paga jornal, paga panfleto, paga tudo. Agora, você acredita que ainda sai uma reforma política antes de 2014, Bruno? A minha vontade era essa. Por exemplo, uma ideia levantada pelo AB é um projeto de iniciativa popular, onde que os temas principais fossem apresentados já para o Congresso Nacional. Essa forma como foi ventilado no início pela presidente de Assembleia Constituinte, primeiro é inconstitucional. E agora, por exemplo, alguns pontos prioritários deveriam sair do papel. Essa questão de suplência de senador, que é um absurdo, na minha opinião. Coligação, o senhor é favorável à coligação? Eu sou a favor do fim das coligações, das eleições proporcionais, respeitando os partidos políticos, mas partidos políticos fortes. E não partidos políticos de maquiagem. E é uma legenda que tem um presidente de partido e não existe o restante. Nesse ponto, distancia até das pessoas realmente a vontade de participar da classe política. Da mesma forma como foi apresentado a opinião de vocês hoje aqui com relação à lista fechada. É um absurdo você pensar em lista fechada e ao mesmo tempo incentivar novas pessoas a virem participar do processo político. Como que jovens, não só de idade, mas que nunca militaram no âmbito político, vão se filiar a um partido político e vai lá para o último nome da lista. Isso distancia até da vontade democrática.
E tem outros pontos também que eu vejo como extremamente necessários. Essa questão, por exemplo, de pensar em unificar as eleições municipais e estaduais. A pessoa teria um compromisso de um projeto de mandato, e não sai de um lugar, vai para o outro, e também pensando em parcerias que podem ser muito interessantes. A justificativa dos que são contra é que tumultua o processo, confunde o eleitor e também acaba não economizando muito também, porque o custo acaba sendo maior. O senhor concorda com isso ou não? Eu acredito que não. O debate tem que acontecer, até porque já foram montadas há vários tempos essas comissões temáticas no Congresso. Agora, parte da necessidade de estar sabendo que o problema existe. São corrupções que estão sendo feitas, desvio de dinheiro, o uso da máquina pública e o abuso do poder econômico, elegendo pessoas. Então, de alguma forma, tem que ser mudado esse processo. E a minha avaliação é a seguinte: primeiro, colocar critérios na forma de financiamento, isso é necessário hoje acontecer, pensando também na questão do uso da máquina pública. Então, por exemplo, um outro ponto polêmico do processo é acabar com a reeleição para os cargos do Executivo, e que, na minha opinião, tende a acontecer. As pessoas aí têm direcionado esse caminho ao levante popular. Você ouve as pessoas nas redes sociais, por exemplo, a grande vontade delas é que acabe a reeleição nesses casos dos cargos do Executivo. Então fica um passo a ser dado para que a sociedade realmente mereça ser ouvida. Lamentável testemunhar que possivelmente a reforma política não vai ser aprovada no Congresso Nacional. Deveria ser aprovada agora. Fatores importantes aí para mudar a política brasileira, teria que mudar muita coisa que iria mexer nos interesses daqueles que têm pretensões de se reeleger, principalmente lá no Congresso, porque que muda as leis no país, nós sabemos que é a Câmara dos Deputados e o Senado. Se as duas casas quiserem, eles podem mudar. Pode criar PEC, pode criar normas, pode ter uma série de leis lá para poder modificar. Mas aí, quem vai votar? São eles próprios. Aí como vai acabar com a reeleição? Como vai acabar com as coligações? Já que a maioria são de partidos pequenos e que a maioria foram eleitos pelo quociente eleitoral, né? Que talvez não chegaria nunca a ser deputado federal se não tivesse a coligação. Aí que vem a grande discussão: quem é que deve fazer a reforma política? Os políticos? Ou poderíamos criar um conselho, né, formado aí pela OAB, pelo cidadão, por outras entidades, para criar uma norma, uma nova lei eleitoral no país. Mas, com certeza... Mas isso não vai acontecer também, nós sabemos. Até porque os deputados, os senadores vão falar que estaria tendo uma interferência e eles estariam perdendo também a autonomia deles, até como poder, né, ou seja, o poder legislativo no país. Nós temos 30 partidos já, né? 30 partidos. E alguns ainda, né, em criação, né? Tem uns que estão aí, igual o da Marina, né? Que está aí, a Rede Sustentáveis, que já tem 800 mil assinaturas, outros falam que é 300 mil assinaturas, enfim, muitas assinaturas para poder fazer. Eu não tenho nada contra, sabe? Sim, eu só acho o seguinte: eu acho que o grande fator de corrupção que existe no país começa exatamente nas eleições, que é onde se faz o comprometimento. O candidato a qualquer cargo executivo, tanto de prefeito como governador, como presidente da República, ele tem que aglutinar e buscar os partidos. E aí que vem os comprometimentos que às vezes incha-se uma administração para poder manter o apoio daquele determinado partido, né, lá na Assembleia. Nós sabemos também que são 3 poderes independentes: o judiciário, o executivo e o legislativo. Mas só que o judiciário ele não depende tanto do legislativo e nem do executivo. O legislativo faz as leis, eles aplicam a lei. Sim. Só que o executivo está na mão do legislativo. Não se governa sem a Câmara. O contrário também, né? Acaba um também... Mas aí é o seguinte, o executivo tem que fazer a maioria no legislativo. Aí ele domina também. Esse é o grande problema. Essa crítica que realmente é pertinente da figura hoje dos 3 poderes, até o senador Pedro Tax, que é um grande conhecedor também de direito, fala que o legislativo é um puxadinho do executivo. E essa imagem tem que mudar.
E muda realmente se tiver, primeiro passo, partidos fortes, com bandeiras, com institutos de formação política, realmente trazendo pessoas que tenham essa vontade de militar. Mas o senhor não acha, por exemplo, o senhor defende a coligação majoritária, o senhor não acha também que ela prejudica? É justamente que esse puxadinho acontece, e já começa a acontecer a partir desse momento das coligações. O senhor pega, por exemplo, a presidenta Dilma, ela não pode fazer uma equipe ministerial sem atender aos interesses dos partidos que apoiaram ela. Não, veja bem, Ulisses, eu defendo o fim das coligações. Nesse caso, se for acontecer nas eleições proporcionais ou majoritárias, que aconteça por geral, inteiro. Por inteiro. Agora, é lógico que alianças se fazem ao longo de gestão. Então, no caso, por exemplo, no parlamento, podem ser formadas as federações partidárias. E até um outro caso que tem sido levantado também é essa ideia de candidatura avulsa. Ou seja, o cidadão às vezes sai até sem um partido, que é uma tese, até o ministro Joaquim Barbosa levantou essa tese, talvez por pretensão própria de ser candidato aí. Agora, é interessante essa discussão aqui, porque eu acho que toda essa legislação, tudo isso vai depender também de uma chamada conscientização. O vereador, ele não vai mais votar numa matéria porque foi uma matéria da sua base, ele vai analisar se aquela matéria realmente vai atender as necessidades do cidadão. Ele vai passar de vereador a ser um juiz, ele vai julgar um projeto, ele vai analisar, ele vai ver se realmente é bom para a população, para depois ele votar. E nós sabemos, Firmones, demais, que vocês votam, estou te incluindo também, em projeto que às vezes não tem nem muito conhecimento. Sim. Porque as lideranças já se acertam. Lá no Congresso, lideranças reúnem, né, e fecha a questão, não é assim? Por isso que eu acredito o seguinte, você tem que ter autenticidade no parlamento, não só ser uma massa de manobra, como muitas pessoas aí são utilizadas, infelizmente, com poder econômico, a máquina pública. Lá, o cidadão tem que procurar fazer a diferença, e isso é o quê? Pautar com independência. Por isso que eu disse, às vezes você vota uma matéria, da oposição está votando contrário, mas às vezes essa matéria que é aprovada pela maioria lá, o Ministério Público questiona e volta atrás. Então nós sabemos que existem instrumentos democráticos para que essa vontade realmente faça valer. E outra coisa, subserviência você pode ter em outro local, no parlamento não é lugar disso. Você não foi eleito lá para votar uma matéria com o prefeito, você foi eleito para defender a bandeira de melhoria da cidade que você vive. Pois é, mas infelizmente é o que ocorre. No Congresso, nós temos lá 500 e não sei quantos deputados, mais de 500 deputados, e quem decide realmente o que vai ser aprovado ou não é a minoria. A minoria são exatamente às vezes é o próprio governo, né? O governo que já coloca aquilo ali, já a base do governo pressiona para que seja aprovado o projeto de interesse do próprio executivo. Às vezes até tratora a maioria, inclusive a própria legitimidade que foi eleito como representante do povo. Né? Pois é, então precisa mudar essa cultura também, precisa mudar muito. Isso não se muda. Eu já falei isso aqui, o Ulisses já falei, você lembra disso, que uma cultura não se muda de uma hora para outra. Nós tivemos dinastias que dominou por 100, 200, 300 anos. Nós estamos vivendo um momento em que essa geração de política vai comandar a política agora. Isso tem que ser pensado a longo prazo, não se consegue mudar uma cultura, um costume, uma tradição de uma hora para outra. Então tem que pensar longe. É o que eu digo, sabe, João? Não só o político, mas o cidadão na sua escolha. De que adianta você falar mal da classe política se você é um cidadão que vende seu voto, você é um estudante que vai para as ruas, mas faz uma carteirinha de estudante falsa para utilizar um mecanismo de acesso a ambientes culturais. Então, cidadãos verdadeiramente conscientes são aqueles que, antes da escolha, fazem o seu papel. Então, fazer uma boa escolha, analisar o histórico do candidato, porque muitas pessoas hoje, que eu estava comentando, nem com mandato, só de disputar a eleição já são criticados. Então, o cidadão tem que ter consciência do seu papel, mas faça o seu dever cívico também, de cumprir o que é necessário. Ou seja, evitar fraudes em coisas pequenas, como carteirinha de estudante, ao entrar no show, etc. Respeitar o senso de cidadania de uma fila do banco, no acesso a um terminal rodoviário, etc. Muito precisa melhorar e parte do cidadão. Ou seja, eu sou entusiasta. O tamanho, né? Eu sou entusiasta. Apesar de todos esses defeitos da nossa sociedade, eu acredito que muito já avançou e que podemos fazer mais. Tá certo. Virmontes Cruvinel Filho, do PSD, vereador mais votado em Goiânia. Foi um grande prazer, mais uma vez, tê-lo aqui no programa e bater esse papo gostoso aí, como foi o programa de hoje. Obrigado por ter vindo. É muito bom compartilhar, João e Ulisses, dessa simpatia de vocês e também daqueles que nos assistem. Muito obrigado pelo convite e estou sempre à disposição.
Ulisses A.S. Cadê o abraço? Eu vou mandar um abraço para a dona Maria Madalena. Ela completou 81 anos na última segunda-feira e sentiu a falta do nosso programa, viu, João? Ela falou para mim que sentiu a falta, tudo. Ela é moradora lá da Rua Formosa, com a leste-oeste, lá em Campinas, não é? Ela é a mãe do Edson. Vamos mandar um abraço para o Júnior, né? E que a senhora seja feliz assim pro resto da vida, seja pela eternidade, não é? Ou seja, tem muitos anos pela frente aí. E também um abraço a todos os moradores da Campininha. Tá certo. Olha, eu não senti muita falta do programa, porque nós somos premiados com uma belíssima transmissão da visita do Papa aqui ao nosso país. Quero deixar meu abraço ao Ulisses de Souza, nosso amigo, líder comunitário, ao Jonas Rocha também, e a você, telespectador, a Dona Maria, né? A todos vocês, muito obrigado pela audiência e o convite. Na próxima segunda-feira, 22h30, estaremos de volta com mais um programa Canal Aberto. Até lá, boa noite. Obrigado pela audiência.